As pesadas portas de carvalho se fecharam com um estalo. Ela está chorando de novo. A voz fria e implacável do homem mais temido da cidade soou com desdém. Deixa ela chorar. Vai passar. Mas o baque surdo e pesado que ecoou pelo cobertura segundos depois não foi uma porta batendo. Foi o som dela desabando no chão. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rapidinho, de coração. Se você gosta desse tipo de história intensa, aperta ali embaixo do vídeo naquela estrelinha de hype. Isso ajuda demais o canal a crescer e leva histórias como essa para mais gente. E já aproveita e se inscreve também, viu? Significa muito pra gente ter você por aqui. Agora vem comigo que a história começa. No mundo brilhante e implacável da máfia de São Paulo, poder era moeda, mas estética era lei inquestionável. Esperava-se que as esposas fossem esguias, troféus silenciosos, vestidas de Chanel e cravejadas de Cartier, pairando sem esforço nos braços de homens perigosos. Vivian Prado não era nada disso. Era uma mulher doce, de corpo cheio, com um coração terno demais para os lobos aos quais tinha sido jogada. Seu casamento com Dominic Romano, o chefe implacável da facção Romano, era um pacto de sangue à moda antiga. O pai de Vivian controlava os portos privados mais lucrativos de Santos, e Dominic precisava de uma rota limpa e inquestionável para suas importações ilegais. O dote era o porto. O cordeiro do sacrifício era Vivian. Dominic era um homem esculpido em gelo e violência. Alto, de beleza afiada, com um olhar capaz de descascar tinta de parede, ele reinava sobre São Paulo com terror absoluto. E odiava a nova esposa com cada fibra do seu ser. Para ele, o corpo de Vivian era uma afronta pessoal, uma imperfeição gritante na imagem que ele cultivava com tanto cuidado na alta sociedade. Ele nunca bateu nela, não precisava. O silêncio dele, os suspiros de nojo, a recusa categórica de dividir a cama com ela, eram golpes que deixavam hematomas invisíveis e apodrecidos por dentro. Tudo chegou ao limite numa noite gelada de julho, num baile de caridade no Copacabana Palace, com vista para o Ibirapuera. Vivian estava perto de uma escultura de gelo enorme, se sentindo completamente deslocada no vestido verde esmeralda sob medida. As costureiras tinham feito o melhor que podiam, mas Vivian sabia o que as outras mulheres viam quando olhavam para ela. Viu as mãos bem cuidadas levantando taças de champanhe francês aos lábios para esconder os sorrisinhos de deboche. Ouviu os cochichos cruéis por cima do quarteto de cordas. Não sei como Dominique aguenta. Ela é enorme. Casamento arranjado. Óbvio. Ele nunca tocaria nela por vontade própria. Vivian engoliu em seco, o peito apertando. Ultimamente o peito vinha apertando muito. Uma dor estranha e trêmula apertava o coração dela, junto com ondas de tontura. Fazia 4 meses que ela tomava, escondida, estimulantes de emagrecimento comprados no mercado clandestino, um coquetel desesperado e perigoso de comprimidos adquiridos com um médico particular dos jardins. Estava se matando de fome, engolindo cápsulas que faziam o coração disparar feito um beija-flor preso numa gaiola, tudo numa tentativa patética e angustiante de encolher, até virar alguém que Dominique finalmente pudesse olhar com um pingo de carinho. Ela vasculhou o salão atrás do marido, precisando de um porto seguro, e o encontrou num canto escondido e mal iluminado perto do guarda-volumes. Ele não estava sozinho. Camila, filha esguia e estatuesque do chefe da máfia russa, estava colada nele demais. A mão bem cuidada de Camila descansava, atrevida, no peito de Dominic. A risada dela, um som melodioso e tilintante, arranhava os ouvidos de Vivian. Vivian se aproximou com cautela, a respiração curta. "Dominic!" conseguiu dizer, a voz tremendo de leve. Dominic se virou, a mandíbula travando na hora. O sorriso fácil e charmoso que ele tinha oferecido a Camila sumiu, substituído por uma máscara de irritação fria. "O que foi, Vivian?" Camila olhou Vivian de cima a baixo, os olhos parando de propósito na cintura dela. "Ah, Dominic, não sabia que você trazia bagagem para o evento." Camila sorriu, sem nem tentar esconder o veneno. "Se cuida, Vivian. Muito caviar não faz bem para o colesterol." Lágrimas subiram aos olhos de Vivian, quentes e humilhantes. Ela olhou para o marido, rezando, só dessa vez,
para que ele a defendesse. Que afirmasse que ela era esposa dele, escolhida por ele. Em vez disso, Dominic suspirou, passando a mão pelo cabelo escuro penteado para trás. Pelo amor de Deus, Vivian, não vem chorar aqui. Você está se fazendo de ridícula. Vai esperar no carro. Estou no meio de um negócio. Negócio. A palavra a atingiu como um soco. O desprezo absoluto nos olhos escuros dele destruiu qualquer esperança frágil à qual ela ainda se agarrava. A sala começou a girar. Os lustres de cristal pesados acima deles borraram em riscos de luz ofuscante. Vivian virou nos calcanhares e fugiu, os passos abafados pelos tapetes persas grossos, tentando desesperadamente fugir do som da risada triunfante de Camila. A viagem de volta à cobertura deles na Vila Nova Conceição foi sufocante. A divisória de privacidade do Maybach estava levantada, separando-os do motorista, mas a distância entre Vivian e Dominic parecia um oceano vasto e congelado. Vivian sentou encostada na porta de couro gelada, as lágrimas caindo em silêncio. O coração batia num ritmo aterrorizante e irregular. Bum, bum, pausa. Bum, pam, pam. O braço esquerdo estava estranhamente dormente, um formigamento subindo pelo pescoço, mas ela ignorou, achando que era só a ansiedade esmagadora da noite, ou talvez outro efeito colateral do punhado de estimulantes que tinha engolido em jejum naquela manhã. Dominic nem olhou para ela. Ficou olhando pelas janelas as luzes neon de São Paulo passando, checando o Rolex de vez em quando. No momento em que as portas do elevador privativo se abriram direto no cobertura, a barragem se rompeu. Por que você nem se casou comigo? Vivian soluçou, a voz ecoando pelo mármore italiano importado e pelas janelas do chão ao teto. Se você tem tanto nojo de olhar para mim, por que não matou meu pai logo e ficou com o Porto? Teria sido mais gentil. Dominic desabotoou o paletó, caminhando até o bar de Mogno. Nem se abalou. Não seja dramática, Vivian. Casei com você porque era negócio limpo. Você sabia do acordo. Eu sou sua esposa, ela gritou, o peito subindo e descendo, enquanto lutava por ar. A sala estava inclinando perigosamente. Eu sou um ser humano, Dominic. Eu me matei de fome por você. Eu me destruí tentando ser alguém que você pudesse amar. Dominic serviu 2 dedos de uísque âmbar num copo de cristal. Nesse instante, o braço direito dele, Léo, saiu do escritório carregando um caderno de contas. Léo parou, olhando desconfortável entre a mulher chorando e o patrão. As pernas de Vivian tremeram. A dor no peito piorou, virando uma pressão esmagadora, como se um torno de aço apertasse as costelas dela. Ela se segurou nas costas de um sofá branco de couro, ofegante. Dominic, por favor, ela sussurrou, a visão escurecendo nas bordas. Dominic não se virou. Deu um gole no uísque, interpretando totalmente mal a angústia física dela como um pedido desesperado de atenção. Olhou para Leo, revirando os olhos exausto. Ela está chorando de novo, Dominic disse, a voz pingando apatia total. Deixa ela chorar, vai se cansar sozinha. Começou a andar em direção ao corredor, ignorando completamente a existência dela. Dominic, eu não consigo respirar. Vivian arfou, mas mal saiu um sussurro. A mão dela escorregou do sofá de couro. Os joelhos cederam sob o próprio peso. Crack! O som foi horrível. Não foi uma queda suave. Foi o baque brutal e pesado de um peso morto batendo no mármore, seguido do estilhaçar enjoativo do vidro quando a cabeça dela bateu na quina da mesa de centro moderna. Dominic congelou no meio do passo. O silêncio absoluto depois do estrondo mandou um calafrio inexplicável pela espinha dele. Virou devagar, a irritação, ainda estampada no rosto, até ver ela. Vivian estava caída no chão, enrolada em seda verde. Não se mexia. Não chorava mais. Os olhos reviraram, os lábios ganhando um tom aterrorizante de azul. Uma poça pequena e escura de sangue já começava a se espalhar no tapete branco impecável sob a cabeça dela. O copo de uísque escorregou da mão de Dominic, estilhaçando em 100 pedaços. Vivian, ele latiu, a voz rachando. Cruzou a sala em 3 passadas enormes, caindo de joelhos ao lado dela. Vivian, ei, para com isso. Ele segurou os ombros dela, esperando que ela abrisse os olhos.
esperando um suspiro dramático. Mas a pele dela estava horrivelmente fria, coberta de suor gelado. Estava completamente mole. Leo! Dominic rugiu. Um som primitivo e cru de terror saindo da garganta dele. Um som que o chefe implacável nunca tinha feito na vida. Chama o médico. Prepara o carro agora. Dominic pressionou 2 dedos trêmulos no pescoço dela, desesperado para achar o pulso que tinha ignorado o ano inteiro. Não tinha nada. O coração dela, levado ao limite absoluto pela fome, pelos comprimidos tóxicos e pelo estresse devastador de um casamento sem amor, simplesmente tinha se rendido. Não, não, não. Dominic murmurou desesperado, as mãos cobertas do sangue dela, enquanto pressionava o peito dela, tentando lembrar a massagem cardíaca. Não faz isso comigo, Vivian. Respira. Droga, respira. Em minutos, o Maybach voava pela Marginal Pinheiros a 160 km por hora, desviando violentamente do trânsito. Dominic estava no banco de trás, segurando o corpo pesado e inerte de Vivian contra o peito, gritando para o motorista ir mais rápido. Pela primeira vez na vida fria e calculista dele, o intocável Dominic Romano estava paralisado por um medo tão profundo que parecia que era ele quem estava morrendo. Pararam bruscamente na frente do pronto-socorro do Hospital Albert Einstein. Dominic chutou a porta, carregando ela para dentro com as próprias mãos, berrando por ajuda. A cena de um chefe da máfia coberto de sangue gritando por um médico fez as enfermeiras correrem. Arrancaram Vivian dos braços dele, jogando na maca. Ela parou de respirar. O coração dela parou. Dominic gritou, tentando seguir elas para a sala de trauma, antes de Leo segurar os ombros dele, o contendo à força. Chefe, deixa eles trabalharem. Leo gritou por cima do caos. Dominic ficou parado no corredor estéril e claro, olhando para as próprias mãos manchadas de sangue, a respiração vindo em arquejos curtos. As portas da sala de trauma se fecharam, deixando ele em isolamento absoluto. As palavras que ele tinha dito só 20 minutos antes ecoavam na mente dele como uma maldição. Deixa ela chorar. Ele escorregou pela parede fria do hospital, enterrando o rosto nas mãos. Se Vivian morresse aquela noite, ele sabia com certeza angustiante que era ele quem tinha matado ela. Por 4 dias angustiantes, os corredores estéreis e iluminados do hospital sírio-libanês viraram o epicentro fortemente armado do submundo paulistano. Do lado de fora das portas de madeira maciça da suíte VIP 412, os capangas mais letais de Dominic Romano ficavam feitos sentinelas silenciosas e ameaçadoras. Os ternos Armani sob medida e as armas escondidas contrastavam de forma chocante com o bip tranquilo dos monitores cardíacos. O andar inteiro tinha sido comprado, esvaziado de todos os pacientes civis, colocado sob bloqueio total da facção. Ninguém entrava ou saía sem autorização explícita e rigorosamente checada de Leo. Dentro do quarto na penumbra, o chefe implacável e intocável estava completamente irreconhecível. Dominic sentava numa cadeira plástica rígida, ao lado da cama, os cotovelos apoiados nos joelhos, o rosto enterrado nas mãos. Não tinha dormido. Não tinha tomado banho. O smoking impecável que usara no baile do Copacabana Palace estava permanentemente manchado com o sangue seco da esposa, um mapa horrível cor de ferrugem da própria arrogância catastrófica. O chiado mecânico e rítmico do respirador, forçando o oxigênio para os pulmões de Vivian, era o único som que o mantinha ligado à sanidade. Ela parecia terrivelmente frágil contra os lençóis brancos e duros do hospital. As curvas macias e cheias do corpo dela, que Dominic tinha desprezado com tanta crueldade e descaso, agora pareciam para ele as únicas coisas bonitas que sobravam no mundo brutal dele. A pele pálida dela era um mosaico de hematomas roxo-escuros da queda, e uma faixa branca e grossa envolvia a testa, cobrindo o corte profundo da mesa de centro de vidro. Ela está chorando de novo. Deixa ela chorar. Vai se cansar sozinha. A lembrança das próprias palavras cruéis e venenosas tocava num loop implacável e angustiante na mente dele, atingindo com a força de um soco físico toda vez que ele fechava os olhos. Ele tinha deixado ela morrer no chão da sala porque estava irritado demais para perceber que o coração dela estava parando. A porta pesada da suíte abriu com um clique,
quebrando o silêncio sufocante. Dr. João Mercer, chefe de cardiologia do hospital, entrou no quarto com a expressão grave. Leo seguia logo atrás, segurando um pequeno saco de evidências lacrado. A cabeça de Dominic se ergueu na hora. Os olhos escuros e injetados travaram no médico com a intensidade aterrorizante de um predador encurralado. Me diz que ela está acordando, Dominic exigiu, a voz rouca e cansada. Me diz que você a salvou, Mercer. Dr. Mercer suspirou, ajustando os óculos. Era um dos poucos homens em São Paulo que não se abalava quando o chefe Romano falava. Senhor Romano, sua esposa sofreu um infarto agudo do miocárdio, um ataque cardíaco grave, mas as artérias dela estão completamente limpas. Isso não foi causado por genética e não foi causado pelo peso dela, apesar do que o senhor possa imaginar. Dominic franziu a testa, os ombros enormes tensionando. Então o que causou? Leo deu um passo à frente, o rosto pálido, erguendo o saco plástico transparente. Dentro, havia 3 frascos de remédio âmbar sem rótulo. Chefe, revirei o cobertura inteiro como o senhor pediu. Achei esses escondidos atrás da grade de ventilação do banheiro principal. Mandei o químico da facção fazer uma análise urgente. Dominic arrancou o saco das mãos do braço direito, encarando as cápsulas coloridas lá dentro. O que diabos é isso? Dr. Mercer cruzou os braços, o tom caindo numa repreensão fria e clínica. São anfetaminas letais do mercado clandestino, um coquetel altamente ilegal e sem regulamentação de estimulantes industriais. O médico tirou um tablet do jaleco, lendo o laudo toxicológico com finalidade sombria. Fentermina, administrada em doses 3 vezes acima do limite seguro, forçando o coração a disparar de forma antinatural. Clenbuterol, uma substância ilícita e não aprovada, usada normalmente para tirar gordura de cavalos de corrida, conhecida por causar hipertrofia cardíaca grave e dano tecidual em humanos. Efedrina, um estimulante do sistema nervoso central proibido, que contrai agressivamente os vasos sanguíneos, provocando falência catastrófica de órgãos diretamente. Ela estava se matando de fome, senhor Romano. Dr. Mercer falou baixinho, o julgamento inconfundível na voz. O estômago dela estava completamente vazio quando foi internada. Ela vinha consumindo só esses comprimidos tóxicos há meses para queimar gordura rapidamente. O coração dela batia a 160 batimentos por minuto antes de simplesmente não aguentar mais a pressão e colapsar. O saco plástico escorregou dos dedos trêmulos de Dominic, caindo no piso. A realidade o atingiu com a força devastadora e catastrófica de um trem desgovernado. Vivian não tinha só passado por uma emergência médica qualquer. Ela tinha, sistemática e deliberadamente, envenenado o próprio corpo. Tinha destruído o próprio coração por causa dele. Por causa do nojo dele. Por causa da crueldade fria e implacável dele. Porque ele a tinha feito se sentir um monstro repugnante na própria casa. Quem receitou isso? Dominic sussurrou, o som mal saindo mais que um sopro, embora a fúria fervendo por baixo da superfície derrubasse a temperatura do quarto em 10 graus. Um médico particular desacreditado dos jardins, Dr. Gregório Evans, Leo respondeu na hora, sabendo exatamente o que o patrão ia perguntar. Ele toca uma clínica discreta de emagrecimento para socialites ricas perto da Oscar Freire. Dominic se levantou. O marido exausto e destroçado sumiu, substituído instantaneamente pelo dom aterrorizante e implacável da facção Romano. Ele se inclinou sobre a cama, pressionando um beijo chocantemente suave e demorado na testa machucada de Vivian. Fica com ela, Mercer. Dominic ordenou, a voz ecoando com autoridade letal e inquestionável. Se o coração dela cair uma batida sequer, você vai responder pessoalmente por isso. Dominic virou e saiu do quarto do hospital a passos firmes. Leo logo atrás. 2 horas depois, a sala de espera discreta e luxuosamente decorada da clínica do Dr. Gregório Evans foi destroçada pelo som violento e estilhaçante das portas da frente sendo arrancadas dos trilhos. Dominic entrou na recepção impecável, ladeado por 6 homens armados. A recepcionista gritou, se jogando debaixo da mesa de mármore. Dr. Evans, um homem elegante e bronzeado num jaleco branco sob medida, saiu correndo do escritório particular,
o rosto perdendo toda a cor ao ver quem estava na recepção dele. Senhor Romano. Dr. Evans gaguejou, erguendo as mãos defensivamente. O que significa isso? O senhor não pode simplesmente... Dominic se moveu mais rápido do que um homem daquele tamanho deveria conseguir. Cruzou a sala em 3 passadas, a mão enorme disparando para envolver violentamente a garganta do médico. Com um rugido aterrorizante, Dominic ergueu o homem completamente do chão, jogando ele para trás contra o expositor de vidro com produtos cosméticos caros. O vidro se estilhaçou, chovendo em volta deles. Você deu veneno para minha esposa. Dominic bramiu, a voz vibrando de pura fúria. Apertou mais o aperto, cortando os balbúcios desesperados do médico. Você deu tranquilizante de cavalo para ela emagrecer. Ela pediu. Evans engasgou, as pernas chutando desesperadamente no ar. Ela disse que o marido tinha nojo de olhar para ela. As palavras foram como uma faca girando no estômago de Dominic. Ele largou o médico, deixando o homem desabar no chão, ofegante e cuspindo sangue. Dominic olhou para ele com olhos mortos e frios como o fundo do oceano. Queima essa clínica até a fundação. Dominic ordenou a Leo, sem sequer olhar para trás enquanto seguia para a saída. E garante que ele ainda esteja lá dentro quando você acender o fósforo. Mas a vingança não parou por aí. Naquela noite, o salão de jantar suntuoso e dourado do clube particular da máfia russa, na Zona Sul, foi invadido. Dominic marchou para dentro do estabelecimento, ignorando completamente as armas apontadas dos seguranças russos. Foi direto até a mesa principal, onde Ivan, o chefe da máfia russa, jantava com a filha bonita e cruel, Camila. Camila sorriu, limpando a boca com um guardanapo de linho. Dominic finalmente largou o peso morto. Dominic puxou o Colt 45 personalizado do coldre no ombro e bateu na mesa, estilhaçando os pratos de porcelana. A sala inteira caiu no caos, mas os olhos de Dominic nunca desviaram de Ivan. Sua filha insultou minha esposa abertamente no baile. Dominic disse, a voz um rugido baixo e aterrorizante que atravessou a sala em silêncio. Por causa da piadinha dela e da minha falha em corrigir isso, minha esposa está agora em suporte de vida. Ivan se levantou, furioso. Você entra na minha casa e ameaça meu sangue por causa de uma mulher gorda e inútil. Tínhamos uma aliança, Romano. A aliança morreu. Dominic cuspiu, se inclinando sobre a mesa. Se eu ver sua filha em São Paulo de novo, vou arrancar a língua dela e mandar de volta para você. O porto está fechado para os seus carregamentos. A facção Romano está oficialmente em guerra com a máfia russa. Dominic virou e saiu, deixando um silêncio atordoado e apavorado para trás. Ele não ligava para os milhões de reais que estava perdendo. Não ligava para o sangue que inevitavelmente ia correr nas ruas. Só se importava com a mulher deitada na cama do hospital. A mulher cujo corpo macio e quente ele tinha tomado como garantido por completo. Quando Vivian finalmente abriu os olhos 7 dias depois, o mundo era um borrão nebuloso e doloroso de luzes brancas e cheiros estéreis. O aperto agonizante no peito tinha ido embora, substituído por uma dor surda e latejante, e a sensação desconfortável do esparadrapo puxando a pele. Ela piscou, tentando clarear a visão, e virou a cabeça devagar. Dominic estava lá. Estava ajoelhado ao lado da cama, as mãos grandes segurando as dela com tanta força que quase doía. Quando viu os olhos dela abrirem, um soluço desesperado e áspero saiu do peito do homem mais temido de São Paulo. Vivian. Ele engasgou, enterrando o rosto nos cobertores ao lado do quadril dela. Graças a Deus. Graças a Deus. Vivian olhou para ele, o coração permanecendo terrivelmente calmo. Não havia mais aquele frio na barriga. Não havia mais aquela necessidade desesperada e ansiosa de aprovação dele. A experiência de quase morte, a dor horrível do ataque cardíaco, tinha queimado a garota patética e desesperada que tinha se matado de fome pelo amor dele. Só sobrava um vazio oco e exausto. Devagar, deliberadamente, ela puxou a mão para fora do aperto dele. Dominic congelou, olhando para ela. Os olhos estavam vermelhos, o rosto pálido e marcado pelo cansaço profundo. Vive, ele sussurrou, completamente destruído pela frieza no olhar dela. Eu quero o divórcio, Dominic, ela disse. A voz estava rouca, seca do respirador,
mas sem nenhum traço de hesitação ou medo. Era uma declaração simples e absoluta. A respiração de Dominic falhou. Ele balançou a cabeça freneticamente, abandonando completamente o orgulho, abandonando a persona fria de chefe de máfia que mantinha havia anos. Não, não, Vivian. Por favor. Eu sinto muito. Eu sei dos comprimidos. Sei o que você fez com você mesma, e sei por que fez. Sabe mesmo? Ela perguntou baixinho, olhando para longe dele, encarando o teto sem foco. Eu morri naquele chão, Dominic. A última coisa que ouvi antes do meu coração parar foi você dizendo para os seus homens me deixarem chorar. Você achou que eu era um incômodo patético e dramático. Conseguiu o que queria. Não vou mais te incomodar. Pode ficar com o Porto. Só quero ir embora. Vou queimar o Porto até virar cinzas. Dominic rugiu de repente, a voz ecoando pelas paredes, carregada de pânico desesperado e angustiante. Ele se levantou, andando de um lado para o outro feito um animal enjaulado. Não ligo para as rotas de carregamento. Não ligo para o dinheiro. Eu fui um idiota cego e arrogante, Vivian. Estou implorando de joelhos. Não me deixa. Ele caiu de joelhos de novo, pressionando a testa contra a grade metálica da cama. Vou passar o resto da minha vida miserável provando para você que é a única rainha que eu vou reconhecer. Só me deixa tentar. Vivian fechou os olhos, exausta demais para brigar com ele. Os 6 meses seguintes foram uma mudança surreal e sem precedentes no equilíbrio de poder. Fiel à palavra, Dominic se afastou das operações diárias e violentas da facção, passando as rédeas temporariamente para Leo. Toda a existência dele se voltou exclusivamente para a recuperação de Vivian e para a campanha obsessiva de reconquistá-la. Quando ela finalmente teve alta do hospital, não voltou para o cobertura. Exigiu ser levada para uma propriedade particular e fortemente vigiada que a facção tinha no litoral norte. Dominic concordou na hora, mudando a vida inteira para o litoral só para ficar perto dela. Demitiu os cozinheiros particulares. Em vez disso, o chefe de máfia implacável ficava na cozinha enorme e moderna toda manhã, de avental por cima da camisa social, aprendendo a cozinhar. Preparava refeições ricas, nutritivas e incríveis. Trazia pratos de macarrão à carbonara caseiro, pães fresquinhos e sobremesas decadentes, proibindo terminantemente qualquer menção à dieta ou caloria dentro de casa. No começo, Vivian se recusava a comer, apavorada de engordar de novo, apavorada de virar o monstro que achava que era. Mas Dominic sentava com ela, segurando o garfo com paciência, lágrimas brilhando nos próprios olhos. Come, minha linda, ele sussurrava, beijando a curva macia e cheia da bochecha dela. Você é perfeita. Seu corpo é perfeito. Por favor, deixa eu te alimentar. Aos poucos, as paredes de gelo que ela tinha construído em volta do coração traumatizado começaram a derreter. Ela deixou o corpo amolecer, voltar ao estado natural e cheio. E, pro choque absoluto dela, Dominic adorava cada centímetro dela. Comprou roupas novas, não os vestidos estruturados e sufocantes de grife feitos para socialites magras, mas sedas fluidas e cashmeres macios que celebravam as curvas dela. Se recusou a dormir no quarto de hóspedes. Subia na cama Kim todas as noites, puxando ela gentilmente contra o peito, envolvendo os braços grandes em volta da cintura larga dela, enterrando o rosto no cabelo dela. Nunca forçou intimidade. Só a abraçava como se ela fosse feita de vidro frágil, provando noite após noite que ela era o porto seguro dele. O teste final da devoção dele veio no fim do inverno. A máfia russa não tinha esquecido a humilhação pública que Dominic tinha imposto a eles. Num movimento ousado e desesperado, uma equipe de pistoleiros russos furou o perímetro externo da propriedade no litoral sob a cobertura de uma tempestade torrencial. Vivian estava sentada na biblioteca, lendo perto da lareira, quando as portas francesas enormes explodiram para dentro numa chuva de vidro estilhaçado e madeira rachada. 3 homens de equipamento tático invadiram a sala, erguendo fuzis automáticos direto para ela. Vivian gritou, congelando de terror absoluto. Antes que o primeiro tiro pudesse sair, Dominic rompeu pelas portas do corredor feito um demônio. Não se jogou para se proteger. Não sacou a arma para entrar num tiroteio tático. Jogou o corpo enorme direto por cima de Vivian, servindo de escudo humano.
O rugido ensurdecedor de tiros encheu a biblioteca. Dominic sacudiu violentamente quando 2 balas de alto calibre rasgaram as costas dele, mas não a soltou. Prendeu ela firme no chão debaixo dele, puxando o Colt 45 e atirando às cegas por cima do ombro com precisão letal e infalível. Em segundos, os 3 pistoleiros estavam mortos no tapete persa. O silêncio desceu sobre a sala, quebrado só pelo crepitar do fogo e pela chuva caindo forte. "Dominic!" Vivian sussurrou, a voz tremendo descontroladamente enquanto sentia um líquido morno e pegajoso se espalhando contra as mãos. Dominic gemeu, a cabeça pesando contra o peito dela. Estava sangrando muito, o rosto mortalmente pálido. Mas quando olhou para ela, um sorriso fraco e genuinamente triunfante tocou os lábios dele. "Eu te falei." Ele arfou, tossindo de leve. "Eu morreria antes de deixar qualquer coisa te machucar de novo." Lágrimas escorreram pelo rosto de Vivian. A frieza, o ressentimento, as paredes de defesa. Tudo se estilhaçou em pó na mesma hora. Ela pressionou as mãos contra os ferimentos dele, gritando por Leo, gritando pelos seguranças. "Não ousa me deixar, Dominic Romano." Ela soluçou, segurando o rosto dele, finalmente beijando ele com todo o amor desesperado e aterrorizante que tinha guardado. "Eu te perdoo." "Está ouvindo? Eu te amo. Você não tem permissão para morrer." Dominic sobreviveu ao tiroteio. Depois de uma cirurgia longa e extenuante para remover as balas, acordou num quarto de recuperação particular e encontrou Vivian totalmente enroscada ao lado dele na cama estreita do hospital. O corpo macio e cheio dela pressionado intimamente contra o dele. O braço dela jogado protetor sobre o peito dele. Ele sorriu, envolvendo o braço com força na cintura dela, enterrando o nariz no cabelo dela. O chefe de máfia brutal e implacável tinha sido completamente quebrado e reconstruído pelo amor de uma mulher que ele um dia fora cego demais para enxergar. Ele quase tinha perdido o império, a vida e a alma. Mas segurando a rainha linda e cheia dele, Dominic sabia que finalmente tinha vencido a única coisa que realmente importava. Se a jornada de dor, traição e redenção de Vivian e Dominic tocou seu coração, curte esse vídeo. Compartilha com aqueles amigos que amam um romance de máfia intenso e dramático, onde o chefe implacável finalmente aprende a implorar pela rainha linda e cheia dele. Aperta o sininho e o botão de inscrever para não perder nenhuma história emocionante como essa. Deixa um comentário com sua reviravolta favorita. Até a próxima, gente.